Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra nós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Francisco, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, junto à festa que nós estamos celebrando, a memória deste grande santo para a nossa igreja, que motivou a criação dos lazaristas, que fundamenta e anima a vida dos vicentinos e vicentinas em tantas paróquias no mundo. Nós hoje somos motivados a voltar para aquilo que é o essencial da nossa fé. E o essencial da nossa fé não é uma fé guardada no coração, mas uma fé que se externiza, que alcança o outro por meio da caridade. Nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor, Ele que caminhando neste mundo deu o seu exemplo a cada um de nós, Ele nos chama a dar um passo em direção ao outro sempre. A nossa fé sempre deve ser uma mão estendida àquele que necessita. E Jesus condensa esse ensinamento, sobretudo pelo lava-pés, no momento em que Ele mostra que deve servir, que é para isso que Ele veio, e de tantas outras formas como nós ouvimos também hoje deste Evangelho. Jesus pega uma criança, coloca no meio e mostra que acolhendo um destes pequeninos, nós estaríamos acolhendo ao próprio Jesus. E acolhendo Jesus, estaríamos acolhendo ao Pai, aquele que enviou Jesus Cristo a este mundo. Essa é uma grande missão que precisamos assumir dia a dia na nossa vida. Acolher aqueles que mais precisam de nós. As crianças, como apresentado no Evangelho, os pobres, como muitas vezes São Vicente de Paulo diz nas suas obras e mostrou concretamente pela sua vida, aqueles que estão à margem da sociedade, tantas pessoas que necessitam do nosso cuidado e, na medida do possível, do nosso auxílio. Nós podemos fazer um pouquinho por estas pessoas, fazendo com que Cristo seja transfigurado pelas nossas ações diante destas pessoas. Nós podemos fazer um pouquinho por eles. Hoje no almoço, falando com o Fábio, que está ali tocando teclado, e com o Daniel, que é nosso editor, que está aqui ajudando na transmissão, o Daniel falou algo no almoço assim: quando a gente está com muita fome, a comida fica excelente, melhor do que já é. E de fato, quando a gente está com muita fome, a gente mal está olhando aquilo que a gente está comendo, né? A gente mais come
pela necessidade do que propriamente pelo sabor. E não levando isso a um teor moralista, mas isso me fez pensar, depois da fala dele, nas tantas pessoas que ou têm uma quantidade mínima de alimento para poder se alimentar, ou outros que sequer têm algum alimento no seu dia. É uma realidade difícil que muitas pessoas ainda vivem e que nós, enquanto cristãos, com mais ou com menos condição, somos chamados por Deus a ajudar essas pessoas como a gente puder. Começando por aqueles que estão na família, que moram na nossa rua, ajudar com vestuário, com alimento, com dinheiro, com o que for. Mas fazer com que, do pouquinho que a gente tenha, como aquela mulher no Evangelho, que aquela única moeda que tinha foi entregar lá como a sua oferta, como a sua doação, nós façamos isso uns pelos outros, porque de fato não deve ter nada pior do que ansiar por essas necessidades básicas, como o alimento, como a bebida, a fome e a sede, e não poder saciá-la. Isso está nas nossas mãos. Isso é uma oportunidade que nós sempre teremos ao encontrar alguém na rua, ao perceber que alguém pode ser ajudado pelos nossos dons. O Evangelho ele se condensa nessa realidade. Não numa fé que simplesmente me faz rezar, mas uma fé que se externiza nesse cuidado com o outro. A saber, como diz São Vicente de Paulo, que quando eu faço o bem a qualquer destes pequeninos, eu estou fazendo o bem ao próprio Cristo. Como diz Jesus, um simples copo de água dado em nome dele terá a sua recompensa. Essa é uma realidade que precisamos recuperar. Talvez em algumas outras cidades, como eu, que sou lá de São João del Rei, uma cidade que é de interior, lá nós temos o costume, tínhamos, quando eu ainda morava lá, de conhecer os nossos vizinhos, de saber quem precisa de ajuda e etc. Talvez em cidades maiores já, como Belo Horizonte e tantas outras, nós vamos perdendo um pouco dessa dimensão de conhecer aqueles que estão ao nosso redor. Mas fazer aquilo que está ao nosso alcance para ajudar aqueles que precisam, seja na nossa rua, da nossa família, do trabalho, conhecidos, ou então por meio de tantas outras instituições. Até aqui na Serra, por exemplo, no santuário, nós, como igreja, e tantas outras paróquias fazem isso, juntam ali a ajuda dos fiéis, seja pela a própria doação de dinheiro, ou seja pelo alimento, ou qualquer coisa que seja, reúnem aquilo na comunidade para depois entregar para aquelas pessoas que precisam. Isso é uma obra muito bonita. Essa talvez é a obra que mais anuncie a Jesus Cristo quando nós fazemos isto em nome dele. Não se trata somente de sermos como uma ONG que leva algum bem para alguém, não é só isso, mas é fazer isso por amor mesmo a Cristo. Fazer isso porque nós estamos aqui para viver junto a Ele, em união com o Senhor. E nós estaremos juntos com o Senhor se nós amarmos uns aos outros, diz Ele mesmo. À medida que nós nos consideramos enquanto filhos do mesmo Senhor, enquanto partes de uma mesma herança, e quando nós, pelo amor concreto, ajudamos-nos uns aos outros, nós estamos sim em união com o próprio Senhor. O grande exemplo para nós é o próprio Cristo. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa da nossa oração, Deus não precisa de nada disso para ser o que Ele é. Deus sequer precisava de vir a este mundo, assumir a nossa carne, assumir o nosso pecado. Deus não precisava fazer isso. Mas por amor, Deus se fez pobre para nos salvar. Por amor, Deus assumiu os nossos pecados para nos libertar. Por amor, aquele que é o Senhor de todas as coisas assumiu a fragilidade humana para poder conceder a mim e a você a graça de uma vida nova. O exemplo é o próprio Cristo. Diz São Vicente de Paulo que materialmente, quando a gente olha para alguém em necessidade, aquela pessoa também não tem nada a nos oferecer.
Às vezes é uma pessoa que está com a roupa rasgada, é uma pessoa que está cheirando mal, é uma pessoa que não tem a educação que nós queríamos que tivesse, que não tem os modos que queríamos que tivesse. E às vezes a gente até se esconde atrás de um discurso: ah, mas se eu trabalho, também essa pessoa poderia. Mas a verdade é que esse julgamento ele não nos cabe. Tal como Deus ele não nos julgou, mas simplesmente veio a este mundo e com amor nos resgatou, também nós somos convidados por Ele a uma vida concreta, onde a gente não julgue os outros, mas na medida do nosso possível, no tamanho que a gente pode, com o dom que nós temos, com os talentos que o Senhor nos concedeu, fazer pelos outros aquilo que o próprio Deus fez por nós. Use dos seus dons para poder amar o Deus no próximo, dando alimento, dinheiro, vestuário, servindo, se você é dentista, atender alguém como médico, como advogado, como pedreiro, qualquer coisa que seja, fazer do seu dom, do seu talento, uma oportunidade de amar, porque Jesus Cristo está nessas pessoas. Amar aquele que precisa é amar concretamente o próprio Senhor. Nos coloquemos de pé e ofertemos ao Senhor as preces que trazemos no nosso coração.